Sétima dica: estimulação do ouvido e dos neurônios auditivos. A melhor maneira de estimular o ouvido de cada um de vocês que está nos assistindo agora precisa ser discutida com o seu otorrino de confiança, tá? Não é função dessa palestra designar coisas pessoais, mas como que essa estimulação pode ser feita? Vai depender da audiometria de cada um. Quanto tem perda ou não tem? Se tem, quanto tem de perda, em que orelha tem perda? Quanto tempo tem de zumbido? Pouco tempo, muito tempo? Que volume é esse zumbido? Ele é baixinho ou ele é alto? Tá? Então, essas são as variáveis que nos fazem escolher a melhor forma de estimular o ouvido, a cóclea e o cérebro. O ideal é uma estimulação sonora suave, baixa intensidade, monótona, como eu estou falando agora. Nada de um Beethoven da vida, que por mais que seja ótimo para apreciar, não serve para estimulação sonora monótona, porque tem muitos altos e baixos, tá? Então, a estimulação sonora pode ser feita de dia e ou à noite, e ela tem múltiplas funções. Eu gostei desse termo que eu ouvi outro dia e coloquei aqui, ó. A estimulação sonora pode ser a vitamina do ouvido, tá? Então é uma coisa a mais que pode fortalecer o seu ouvido, deixá-lo mais resistente para melhorar do zumbido e, quem sabe, também para deixá-lo mais resistente à pauleira de outros sons que vem por aí, tá? Música é poderosíssima para regular o humor e as emoções de cada pessoa. Então, música pode ser um ótimo aliado. Fala, Marcinha. Dani, tem uma internauta aqui falando sobre zumbido depois de uma otite, e ela refere uma sensibilidade aumentada a sons. Aqui é importante a gente colocar que ela não deve evitar os sons nessa situação. Né? Na verdade, fala o nome dela. Amanda. Amanda. Oi, Amanda, tudo bem? Obrigada pela sua pergunta. Então, a Márcia está aqui compartilhando a sua questão com a gente, com todos nós que estamos aqui presentes. E a gente entendeu que você teve uma infecção no ouvido e depois disso ficou mais sensível a sons, não é nem a questão do zumbido. O zumbido, né? Já diminuiu, mas ela ainda está com a sensibilidade. Isso. Então, uma coisa importante aqui que está sendo lembrada é isso. Quem é sensível a sons, qual que é a coisa mais natural? Foge de sons, né? Se está mais sensível, a ideia de muita gente é vai para o silêncio, coloca tampão de ouvido, tá? Então, colocar tampão de ouvido para quem está sensível pode aumentar o problema, tá? Porque não é diferente. Tampão de ouvido deve ser usado para quando você vai num lugar com barulho alto, com poder de risco. Quando você está sensível, o barulho pode estar normal, não tem risco, mas você está fragilizada e está se incomodando com aquela quantidade que não tem poder de risco. Então a ideia é realmente fazer uma estimulação sonora dessa maneira que a gente está fazendo, tá bom, Amanda? Vê com o seu otorrino de confiança e boa sorte. Sons ambientais, fontezinha de água, ventilador, CD com som de natureza, ou eu falo CD, mas qualquer forma de colocar a música no ambiente ou no ouvido, tá? Então isso costuma ser baixo, neutro, monótono, é uma boa opção para as pessoas estimularem, tá? Então, e a ideia também que eu quero passar é que não é para parar o que está fazendo para ir lá ouvir uma música nessas condições. Isso é enquanto a gente está fazendo outras coisas, tá? Dá para entender isso? Então, eu vou ler agora o jornal, a revista, o meu livro, eu vou ler no computador. Som
de baixa intensidade suave. Ah, mas eu gosto de ler no silêncio, senão eu não me concentro. Som de baixa intensidade. Ah, o zumbido me atrapalha para ler. Som de baixa intensidade. Dá para entender? Precisa passar pela experiência antes de ficar rejeitando, tá? Por mais estranho que pareça, é muito interessante de ver. Pessoas que não dormem por causa do zumbido, ou não leem por causa do zumbido, não estudam por causa do zumbido, porque quer silêncio. Coloca o som, veja o que acontece. Mas se permita passar pela experiência, que ela tem zero de efeito colateral. Zero, tá? Outras coisas, softwares específicos para estimulação do ouvido que estão aí chegando no Brasil. A gente vai testar isso com o nosso olho, né, de pesquisa, e a gente fala mais tarde para vocês depois. Mas é para saber que tem coisa aí chegando para estimular o ouvido, para fazer a musculação do ouvido. Tá? E uma opção que sempre esteve no mercado, né, ou há muitos anos está no mercado, que são os aparelhos de audição convencionais, só que ninguém nunca pensou num aparelho que foi inventado para tratar perda de audição como uma forma de também tratar o zumbido e também fazer estimulação do ouvido e do cérebro. Então hoje o aparelho de audição ganhou uma roupagem nova. É o mesmo aparelho, quer dizer, até tem qualidade de som melhor, estética melhor, mas é outra roupagem. Hoje pra gente é duro, né, Marcinha? Quando a gente vê um paciente que tem tudo para se dar bem com teste com aparelho de audição para melhorar o zumbido. Só que falar, não tem um remedinho que eu tome amanhã e eu melhore? Tá? Então tem casos que são, parece que a bola de cristal tá ali prevendo que vai ser a melhor coisa, mas o bendito preconceito é outra força contra o paciente, porque às vezes ele não se permite nem fazer o teste, tá? E de novo a gente reforça o quê? Nós muitas vezes somos a ponte. Temos, né, a análise do paciente, mas não é com a gente que ele vai chegar na resposta final. É uma boa fonoaudióloga com uma boa tecnologia. Eu sempre acho que vale a pena tentar. O máximo que vai acontecer é: não gostei, não funcionou, ficou enorme, o planeta inteiro ficou olhando para mim, não me senti bem, vou devolver, tá? Mas a gente aposta sempre na possibilidade positiva, né, da pessoa se surpreender, tá? Lembrando que, né, se até o Shrek ficou melhor com aparelho nas duas orelhas, por que que quem tem zumbido nos dois, perda nos dois, vai querer colocar num só, né? E ficar assim, ficar manco do ouvido? Não dá, gente. Quando a gente tem problema nos dois olhos, a gente não coloca lente nos dois, não coloca lente nos dois, né? Não deixa um com buraco. É a mesma coisa. O aparelho é o óculos do ouvido. Muito atrasado, muito em relação a óculos, mas vai chegar lá. Daqui a pouco vai ter paciente assim orgulhoso de usar aparelho de audição porque vai estar combinando com a gravata, ou sei lá o que, né? Alguma coisa assim.